Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. No programa desta semana, vamos falar sobre gravidez na adolescência. Uma realidade que milhares de jovens brasileiros enfrentam, cheia de desafios, medos e mudanças na rotina. A gestação precoce traz uma série de impactos psicológicos, físicos e sociais. E a gente começa o programa conversando com uma adolescente de 17 anos que está grávida de 5 meses. Olá. Tudo bem? Olá, bom dia. Abigail? Prazer, Léo. Prazer, Abigail. Como é que você tá? Tô bem, cansada. Cansada? Ontem foi um dia muito cheio, cansativo. Passei o dia todo fazendo exame. Pra mim mudou muita coisa. Abigail está no 5º mês de gestação e já sente as alterações no corpo, a sonolência, alguns desejos que chegam de repente. E a relação com a família também mudou. Minha relação com minha mãe, minha relação com minha família, minha relação com meu namorado, minha relação com a família dele, minha relação com o mundo, com a escola, principalmente, porque a escola é muito constrangedor pra mim. Por quê? Porque a gente chega na escola, todo mundo fica olhando. Pra mim é muito desconfortante. E não é legal você entrar numa escola e ver todo mundo te olhando. As pessoas falam o quê? As pessoas falam, uma menina grávida, é nova. Aí julga, nossa, nem tem condição no mundo que tá hoje. E como é que você recebe tudo isso? Pra mim eu não ligo, Mas incomoda? mas incomoda. Muito. Abigail sente na pele o que muitas adolescentes que enfrentam a gestação precoce passam. Muitas sentem vergonha e o medo de serem julgadas pelos colegas da escola. Aí preferem se isolar. Esse é um dos motivos da evasão escolar no Brasil. A gestação vai impactar de alguma forma o teu estudo? Sim, De que forma? é dificuldade mental e sentimental e física. Quando nasceu o bebê, você disse. Também. Porque eu tenho um problema chamado borderline. Transtorno de personalidade borderline. Nível 4. Isso não é fácil. Porque a gente é julgado todo santo dia. Como que você pensa em conciliar o estudo com a maternidade? Eu vou ter um afastamento. Mas antes, agora, nesse exato momento, no momento que eu estou vivenciando, pra mim é difícil. Porque eu tô com medo. Qual medo da maternidade? Você tem medo de quê? Ficar só. O tempo todo ficar só. De não ter uma rede de apoio? Pra mim, não ter o meu pai é difícil. E não ter os meus 2 avós, que eu perdi um em 2021 e um em um ano passado. Não é fácil. O pai dela mora na França e a relação com a família do namorado não é boa. E isso deixa Abigail insegura, ansiosa e com medo do futuro. Dói. A realidade de hoje em dia dói muito. Quem vivencia, dói mais. Quem não vivencia, falar é fácil. Agora, vivenciar é outra coisa. É vivenciar e não conviver. É uma coisa muito diferente. Quando você bota na prática, muda tudo. Muda as expectativas, muda planos, sonhos, planejamentos. Meu planejamento é entrar no exército. Vai ser muito complicado. Salomão é o namorado da Abigail, um garoto de 17 anos que ainda está aprendendo a lidar com a novidade. Salomão, como que é, aos 17 anos, receber a notícia que vai ser pai? É uma nova vida, uma nova experiência, novos sentimentos e uma nova responsabilidade. Dia após dia, a ficha vai caindo. Foi um susto receber a notícia de ser pai aos 17 anos. Rapaz, foi muitas emoções, né? Felicidade, preocupação, mais preocupado do que felicidade. Foi um estouro, né? Porque assim, eu recebi a notícia também do nada, né? A gente se assusta. 2 adolescentes que compartilham o mesmo medo. Preocupado de pensar no futuro, como é que vai ser a partir de hoje para frente. Porque é que nem você me falou, né? Agora é tudo pensando no bebê e fé em Deus que dá certo.
Como é que está a expectativa para o bebê nascer? Vai ser difícil, mas é uma luta que a gente vai conseguir vencer, né? A gravidez na adolescência é uma mistura de sentimentos e emoções. Triste, chateada, magoada, feliz, ao mesmo tempo cansada, porque a gente cansa, o puerpério cansa muito. No Brasil, os casos de gravidez na adolescência vêm caindo a cada ano. De acordo com os dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Governo Federal, de 2019 para cá, o número de mães na adolescência diminuiu 18%, mas ainda é bastante expressivo, cerca de 380 mil. Os casos mais frequentes são de mães entre 15 e 19 anos. E 40%, depois de 2 anos que essa menina dá à luz, ela volta a engravidar. Por quê? Ela não consegue voltar à sua vida de adolescência. Ela é discriminada assim. Ela sabe que não faz mais parte do grupo das adolescentes que não têm filhos. Nas festas, nas baladas. E tudo fica muito mais difícil. A Organização Mundial da Saúde considera a gravidez na adolescência a gestação que ocorre entre 10 e 20 anos de idade. Nessa faixa etária, a gestação é considerada de risco. Nós tivemos, no último estatística, no último relatamento, 228 casos de mortes de mãe durante a gestação de parto de 10 a 19 anos. Isso praticamente uma mãe por dia morre em consequência da gravidez. A ginecologista explica ainda que a gestação entre 10 e 14 anos de idade tem 3 vezes mais riscos do que na faixa etária entre 15 e 19 anos. Primeiro, seria hipertensão, diabetes, infecções urinárias, anemia, desnutrição e aumento da morbidade materna e também aumento da mortalidade materna. Também conversamos com esta psicóloga, autora do livro Sexualidade na Adolescência. Ela explica que vários fatores contribuem para a gestação precoce. A gente observa que a adolescente, de uma maneira geral, se coloca em comportamento de risco. É algo que prevalece, sabe, na adolescência. Então, recebe muita influência também de mídia, dos padrões, né, que a pessoa vê, obviamente, círculos de amizade, redes sociais, e acaba recebendo aquele impacto, né, da pressão pelo despertar da sexualidade de uma maneira também bem precoce. E por óbvio, obviamente, tem a questão dos hormônios, né? A gente tem ali uma gama de hormônios trabalhando e despertando os desejos também, né? A gravidez na adolescência requer cuidados. O pré-natal, por exemplo, deve ser feito antes das 12 semanas de gestação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 8º, ele assegura a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e ao planejamento reprodutivo. E as gestantes, e aí, logicamente, incluindo as adolescentes, a nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS. Mas, na prática, muitas adolescentes grávidas começam o pré-natal depois do 5º mês de gestação, o que aumenta o risco de doenças. Muitas vezes elas não contam com todo o aparato familiar, não contam aí com o apoio familiar, não contam com o apoio do genitor, e aí isso dificulta muito todo esse processo. Então, por conta disso, de fato, há necessidade da implementação dessas políticas, de uma atenção especial aí do SUS a respeito disso. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra outras mudanças e impactos da gravidez precoce. A gente volta já. Engravidei com 14, ganhei com 15. A gestação foi bem complicada.
Medos, incertezas e discriminação. Todos esses sentimentos vieram juntos à novidade dessa gravidez precoce. As pessoas me olhavam com um certo preconceito, os pais falaram para se afastar de mim, então foi bem complicado em relação a essa situação. O julgamento pela minha mãe, viver isso assim, como ela não soube dar conta de poder me criar, né? Deixar a menina largada, não tem tempo, mas eu passava o dia todo trabalhando, eu era uma menina curiosa. E aí me relacionei com o meu atual esposo. Mesmo tão jovens e com a responsabilidade de um filho, os dois estão juntos até hoje. Esta psicóloga reforça a importância desse apoio entre o casal. Da mesma forma que eles desfrutaram do prazer juntos, desfrutar da consequência juntos também. E que essa consequência não pode ser vista também só como algo negativo, né? Embora num momento inapropriado, mas não necessariamente algo negativo. E a pessoa, porque quando a gente chama a responsabilidade o pai, não quer dizer que é para ele só assumir aquilo que, como seria assim, o ônus, sabe? Mas também ter o privilégio de ver uma outra vida se desenvolver. É muito difícil, porque você passar pelo processo da gestação é tranquilo, a criança está ali, o bebê está na barriga, tudo. Quando nasce, vem as complicações, vem... a saúde da criança às vezes não está bem, você tem que faltar numa prova, você tem que deixar com alguém para poder trabalhar. E aí é complicado, né? Em relação a isso. A escola também foi um problema a ser resolvido na época, já que a Cássia não quis abandonar os estudos. Como estava prestes a completar 16 anos, decidiu estudar à noite e pediu à direção para levar a filha junto. E aí eles falaram, a gente pode fazer o teste, você traz ela, que aí se der tudo certo você continua trazendo. E aí eu levei ela para a escola, dava um chorinho, saía da sala, amamentava e as pessoas me ajudavam, às vezes tinha prova, eu colocava ela para mamar, cobria e fazia a prova. Essa rede de apoio da escola eu senti a ajuda que eu precisava no momento. Mas, infelizmente, com outros adolescentes, nem sempre é isso que acontece. De uma maneira geral, a gente observa que há uma evasão escolar muito grande. Essa adolescente, ela às vezes acaba abandonando definitivamente, tá? Então, umas, às vezes, elas vão voltar muito tempo mais tarde e outras até não retornam. Então, realmente há um prejuízo com relação à escolaridade. Às vezes elas são expulsas de casa, dependendo do círculo familiar, ou são abandonadas àquela situação. Durante o nosso bate-papo, o fruto dessa relação quis participar também. E eu perguntei para a Gabi, hoje com 9 anos, como foi ter uma mãe tão jovem. Legal, porque assim ela tem a vaidade, ela me arruma todo dia, passa produto no meu cabelo. No finalzinho da nossa conversa, mais uma surpresa. E eu tenho uma coisa, um presente pra você. Entendeu? Que lindo, muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Um colar feito por ela, que eu vou guardar com muito carinho. Hoje, aos 24 anos, a Cássia tem conseguido recuperar alguns sonhos que haviam ficado lá atrás, como de cursar uma faculdade e se preparar para o mercado de trabalho. Ela está no 3º semestre do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas e, muito além da busca por uma realização profissional, quer ser um exemplo para a filha. Cada dia você tá ali com a tristeza e olhar para ela e falar assim, eu tenho uma razão para viver. Você ver o crescimento dela e falar, gente, será que eu sou esperta o suficiente? Não. Ela tá me ensinando a viver. É um incentivo, sim, e não pode, você tem que continuar lutando para mostrar que tem um melhor futuro, mostrar que tem que correr atrás das coisas, sim. E é isso, é minha força. Ela segura a minha mão no momento mais difícil. Eu acho que ela veio para complementar a minha felicidade, que às vezes eu acho que eu era feliz, mas hoje eu sou realizada mesmo. Douglas também foi pai ainda na adolescência. Ele e a namorada, Esther, tinham a mesma idade, 14 anos. Quando recebeu a notícia, conta que a vida mudou completamente. Todo mundo falou que eu era louco, tal, essas coisas.
mas eu sempre quis assumir a responsabilidade, sair mesmo com a responsabilidade tão grande, né? Quando a minha mãe descobriu que ia ser pai, conversou comigo, né? Não pediu para mim sair de casa. Quem decidiu sair de casa foi eu, né? Não, mãe, vou assumir toda a responsabilidade de agora e vou seguir em frente com a minha vida. Os dois seguiram juntos, mas uma doença acabou mudando o destino do casal. Em 2021, Esther faleceu por conta de uma dengue hemorrágica. A gente já tinha terminado o ensino médio, a gente não tinha parado de estudar, porque a gente queria dar um futuro não só para o nosso filho, mas como para a nossa família. E quando ela faleceu, foi um impacto muito forte na minha vida, né? Porque a primeira coisa que eu cheguei não foi nem para minha mãe, nem para o meu pai, foi para pedir força a Deus, porque eu sabia que isso é uma barreira muito forte, né? E principalmente porque eu era muito novo, não tinha terminado os estudos. E eu, meu Deus, e agora? Me ajuda que eu sozinho não consigo não, pai. Numa tentativa de driblar a tristeza, Douglas postou esse vídeo nas redes sociais. E eu que fui pai com 15 anos. A gente era um casal muito lindo. Mas infelizmente no dia 20 de julho de 2021 você se foi. Foram os dias mais difíceis da minha vida. Hoje sou pai solteiro. Um dia depois, meu Instagram começou a entrar muitas pessoas. Eu sei que em 8 dias meu vídeo bateu 15 milhões de visualizações. Em 8 dias. Uma postagem mudou a vida dele. Perdeu a vergonha de aparecer no vídeo e hoje ganha vida como influenciador digital. Eu sempre falo nos meus stories que a responsabilidade de pai não é brincadeira, né? Eu queria muito tudo que eu faço hoje para o meu filho, mostrando tudo que aconteceu, que mesmo depois de tudo de ruim que aconteceu comigo, eu trouxe o lado positivo. Com essa mensagem e lição de vida que eu encerro esse bloco, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre a importância de se abordar a educação sexual dentro de casa, num ambiente seguro e acolhedor. Eu volto já já. Relacionamento entre pais e filhos é fundamental para o crescimento saudável e seguro de uma criança. Esclarecer questões relacionadas à sexualidade também faz parte desse processo. Marcos sempre se preocupou em manter esse diálogo aberto com o filho e atender às dúvidas que iam surgindo. A gente não senta para falar sobre esse assunto, a gente vai falando sempre que tem uma oportunidade ou que alguma coisa deixa um gancho. Então, uma cena no filme, um comentário no rádio, no carro. Então a nossa conversa sempre foi dessa maneira, muito natural, tanto eu como a mãe dele. Falar sobre sexualidade dentro de casa ainda não é tão comum assim entre as famílias. Mas, segundo a Flávia, é preciso normalizar essa conversa ao longo dos anos. As crianças, desde muito cedo, elas já fazem perguntas. E geralmente a gente se esquiva das perguntas, porque a gente acha que a criança ainda é muito novinha, né? Tá perguntando ali de onde vem os bebês, né? Já tem a sua curiosidade. A orientação é que a gente vá respondendo de acordo com a maturidade da criança, claro, mas de acordo conforme as perguntas elas vão surgindo, né? E que esse diálogo ele seja parte do cotidiano das famílias. Como é que você aborda esse assunto, né? A educação sexual dentro de casa com o seu filho? Bom, Renata, a gente sempre conversou muito, desde muito pequeno, né? Então a gente sempre tentou levar as coisas de forma muito natural. Por exemplo, relacionamentos homoafetivos. Né? A gente tentava mostrar para ele que tudo podia, que era tranquilo. Então ele cresceu vendo essas coisas como uma coisa normal. Então desde muito pequeno a gente vem falando sobre isso, sobre os riscos de uma gravidez, sobre o risco de uma doença sexualmente transmissível, porque às vezes a gravidez é o menor dos problemas. Eu me considero até privilegiado, né? Porque essa relação que eu tenho com meus pais, por exemplo, eu vejo que meus amigos não têm. E assim, foi o que ele falou. Sempre foi tratado as coisas de forma muito natural, de forma muito, não vou dizer explícita, mas as coisas como elas são. Então, assim, questão mesmo da realização do ato, ou da questão geral, assim, sobre o uso de proteção, sempre foi algo que foi muito pautado
em mostrar o porquê que se deve usar, como que se deve usar e as consequências de não se usar. Alguns pais realmente têm dificuldade de entrar em contato com essa temática, então preferem terceirizar. Tudo bem, né? Não tem problema, mas desde que alguém leve essa informação para adolescente, para criança e adolescente. Educação sexual nunca foi tabu dentro de casa. Pelo contrário, o Marcos sempre aproveitou momentos, dúvidas, brechas para abordar alguns temas com o filho. A dinâmica desse assunto é natural. Não existe idade e nem data específicas para se falar sobre isso. Em alguns momentos, dependendo do assunto, a gente percebe um certo constrangimento, mas ele nunca bloqueou o assunto, né? Nunca bloqueou o assunto. E dúvidas, eu acho que ele deve ter tido, mas a gente sempre tentou antecipar as coisas, né? Então, assim, antes que alguém ensinasse errado, antes que aprendesse errado na internet da vida, com um amigo que não tem experiência nenhuma, mas que está no momento que ele está e acha que sabe mais do que ele, e ele acaba... A nossa preocupação era que ele fosse se informar em canais errados, né? As escolas hoje em dia até educam com relação a... Eles têm uma certa orientação sexual, mas também é um tabu dentro da escola, porque são várias famílias, várias formatações de família. Umas vão aceitar, outras não, então é muito raso o que a escola passa. Um ponto sensível, digno de discussão. Para Flávia, educação sexual deveria fazer parte do currículo escolar, além de incorporar o tema ao longo da formação dos adolescentes. Uma proposta de educação integral em sexualidade, além dela trazer discussões sobre os métodos contraceptivos, ela trabalha também a questão das habilidades sociais, né, das competências dos adolescentes, por exemplo, para fazer negociação no relacionamento, né? Porque não adianta eu saber quais são os métodos contraceptivos, mas eu não consigo negociar dentro do meu relacionamento o uso da camisinha, por exemplo. É como diz o velho ditado, hábitos de casa vão à praça. É a construção do dia a dia e o comparativo, né? A construção do dia a dia que eu digo é a forma como ele trata as coisas, a forma como a minha mãe trata as coisas, de mostrar mesmo, de conversar, de querer explicar. E questão de comparativo por exemplo, o meu pai, eu vejo ele, eu abraço, eu beijo meu pai. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai que eu vejo que meus amigos não têm. Por aquela questão de homem não se abraça, ou homem não pode beijar no rosto. É legal você ver que as sementes que você vem plantando, né, estão brotando, né? E aí, como ele falou, é uma construção no dia a dia. Você vai regando todo dia um pouquinho e as coisas vão brotando. E eu acho um grande segredo também, além de começar um pouco mais cedo e tratar de forma natural o assunto, é ser objetivo, sabe? Então a gente sempre é muito objetivo com ele com relação às coisas. Para que não crie ali constrangimento, porque quanto mais você tenta enfeitar, quanto mais você tenta padronizar ou formalizar esse momento, mais difícil é para quem está do outro lado. E é com essa troca de experiências e experimentações que a relação ganha força, confiança e combate até mesmo o preconceito. Quando surgiu um beijo gay na televisão, ele perguntou, pai, são dois homens e estão beijando? Eu disse, estão beijando, filho. Pode? Claro que pode, filho. Não pode é bater um no outro, mas beijar pode. Então, toda vez que surgiu esses tipos de gancho, a gente aproveitou, né? Porque a construção se dá naturalmente. Tudo que você faz um pouco mais forçado pode ter efeito, mas pode não ter o efeito que você quer. Abordar a questão da sexualidade não é incentivar a sexualidade, não é isso. Mas dependendo do tom que seja dado, sim, pode acontecer isso. Então, eu acredito que o medo dos pais tem a ver com isso. No livro, o nosso enfoque todo é voltado para a prevenção. E a prevenção passa pelo esclarecimento, passa pela conscientização. Eu falo muito para ele às vezes, pro meu pai inclusive. A vida não tem botão de reset. Você fez uma coisa, você pode pagar daqui a 1 ano, 2 anos, 30 anos. Mas você vai pagar por isso. Então, até pelas consequências, assim, eu me resguardo muito. Eu boto uma semente, a mãe dele bota uma semente, e ele pega isso aí e vai construindo o caminho dele, as escolhas dele, né? Sabendo, né, que ele sabe o que é correto, não é mais nenhuma criança. E que se não fizer da maneira que a gente está orientando, tem consequência, e ele vai ter que assumir as consequências. É uma coisa que a gente fala muito para ele aqui, ó, não vai estar sozinho nunca, mas ninguém vai passar a mão na sua cabeça, você vai ter que assumir as suas consequências.
assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!